Olá, jovens professores, a paz do Senhor. Vamos para o nosso vídeo sobre a lição 2, os altares no nosso coração. Nós falamos na aula passada sobre a origem da idolatria, né? Onde ela começa e o que realmente ela é. Hoje nós vamos fazer uma analogia. Nós vamos usar o altar como um símbolo, né? De onde a nossa idolatria acontece. O altar, na lição 2, ele tem um significado de lugar de destaque. Normalmente, altar, a gente pode, até por conta, né, do que a gente sabe do judaísmo, de ser um lugar de sacrifício, pode ser que num primeiro momento venha essa ideia, mas não. Na lição 2, nós vamos ver os altares do nosso coração como lugares de destaque, lugares em que os ídolos são erguidos. E isso já é importante a gente explicar para os alunos logo de cara. Por que que os altares do nosso coração, aqui na lição, tem esse foco de mostrar como lugar de destaque? Porque, na verdade, os ídolos são erguidos para que, quando a gente precise, a referência esteja fácil de ser encontrada. Os altares do nosso coração são lugares em que nós colocamos os ídolos, em que nós erguemos os ídolos, em que eles ganham destaque na nossa vida, para que no momento de decepção, tristeza, necessidade, carência, facilmente nós possamos olhar para eles e tê-los como referência de solução, alegria e satisfação. Então, na lição 2, a analogia se baseia nesse significado de altar. O altar é um lugar de destaque. Os altares no nosso coração são esses lugares em que nós erguemos, em que nós colocamos os ídolos como referência. E o que são esses lugares no nosso coração? Na verdade, esses locais são os nossos desejos. Então, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos com fervor, são os altares do nosso coração. São lugares onde os ídolos se instalam. Então, toda vez que nós temos um desejo muito grande, uma ambição, um sonho, se nós não buscamos em Deus a satisfação e até mesmo a direção para saber se realmente aquele desejo é também o desejo de Deus, quando nós não fazemos isso, nós estamos, na verdade, abrindo esse espaço, dedicando esse espaço a ídolos. Então, todas as outras fontes, como dissemos na aula passada, que nos servem para satisfazer os desejos, passam a ocupar um lugar de destaque para suprir esse desejo. Então, a gente precisa identificar os desejos do nosso coração como locais sagrados. E aí a pergunta é: os nossos desejos estão sendo supridos por Deus ou estão sendo supridos por outras coisas, né? Por outras pessoas, por outros seres, por outras fontes? Então, o desejo do nosso coração é o altar, é o lugar de destaque. E tanto é um lugar de destaque que logo aí no tópico 2 a gente começa com uma frase do James Smith, que é uma frase que eu tirei deste livro aqui, que é uma das principais referências bibliográficas desse trimestre. É uma frase muito legal e acho super válido ler com a classe essa frase e, ao terminar de ler, perguntar para eles: o que vocês acham dessa frase? O que vocês entenderam dessa frase? Faz sentido para vocês? Porque a gente entende que muitas das perguntas de Jesus parecem tão óbvias. Como que Jesus pergunta para o cego se ele quer ver? Tão óbvio, né? E às vezes a gente passa por esses textos bíblicos e passa por essas perguntas de Jesus de forma tão banal e não para pensar no significado. Esse é o momento da aula em que a gente realmente precisa chamar a atenção dos alunos para pensar no porquê Jesus fazia perguntas que pareciam tão óbvias. E aí trazer para eles, mais uma vez, que o nosso Deus não é um Deus superficial, que Jesus, de forma alguma, tratava as coisas com obviedade, né?
tudo que o Senhor fazia, por mais que parecia estranho, tinha um propósito profundo, inclusive as perguntas que ele fez e por meio da sua palavra faz para nós até hoje. Então, quando o Senhor Jesus pergunta o que você quer, isso é muito profundo e a gente precisa deixar isso muito claro para os nossos alunos, inclusive fazê-los pensar nisso também. Talvez seja o momento de perguntar para eles o que eles acharam da pergunta, esperar as respostas, as ideias, aquilo que eles trazem. E em algum momento, aí no final do tópico 2, fazê-los pensar, e vocês? O que vocês querem? Né? Então, o que a gente quer? A gente precisa examinar as nossas próprias motivações. E aí a gente precisa pensar, quando eu quero sucesso profissional, o que eu realmente quero? Quando eu quero um romance, quando eu quero um casamento, quando eu quero um cônjuge, o que realmente eu quero? Quando eu quero um ministério na igreja, quando eu quero ter um cargo na igreja, o que eu realmente quero? Esse é o momento de lançar perguntas para os alunos e deixar alguns segundos, mesmo que naquele clima de suspense, não se incomodem com o silêncio em sala. Pelo contrário, tenho certeza que esses momentos de silêncio, após as perguntas, significa também momentos de reflexão para os alunos. E nós, professores, precisamos ter esses momentos durante a aula. Momentos em que a gente provoca-os a pensar, ainda que em silêncio. Ainda que não volte para nós nenhuma resposta transformadora, bombástica e ultra mega teológica. Mas pode ter certeza que mesmo no silêncio, nós estamos em silêncio. Mas o Espírito Santo está falando com cada um, está despertando a reflexão de cada um. E é por meio dessa reflexão que o Espírito Santo vai nos fazendo reconhecer as nossas motivações. Porque é para isso que a lição 2 foi escrita, foi pensada, para fazer esse autoexame. Então, pergunte para os alunos logo de início o que eles acharam da frase e, ao final do tópico, faça essas perguntas. O que você quer quando quer sucesso profissional? O que você quer quando quer um carro do ano? O que você quer quando quer uma viagem? Então, façam essas perguntas e espere a reflexão deles. Não se assustem com o silêncio dos alunos. Ok? E aí, no tópico 3, é quando a gente vai para o texto bíblico da lição. E aí é importante, mais uma vez, discorrer, né? No caso aí é o capítulo 17 de Jeremias. É importante discorrer os versículos, ler junto com eles e a cada versículo comentar a reflexão que aquele versículo traz. Então, no capítulo 17... o texto bíblico aí discorre e comenta sobre um comparativo que o próprio Deus faz, né? O Senhor faz um comparativo aí entre os versículos 5 e o versículo 8. E é importante a gente ler esses versículos e fazer esse comparativo com eles também, trazendo para o nosso dia a dia. Então, os primeiros versículos aí vão falar sobre, no versículo 6, por exemplo, né? Que a pessoa não verá prosperidade, morará em lugares secos no deserto, numa terra salgada e inabitável. É claro que isso não é literal. Então, é isso que a gente precisa fazer os alunos pensar. Aqui não é o literal, o Senhor está fazendo também uma analogia. O Senhor está, por meio da profecia, fazendo aí um comparativo. Então, nós precisamos ler esses versículos com os alunos e ajudá-los a também fazer essa interpretação. Não é literal, é uma analogia. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Né? O que é essa terra inabitável? O que são esses lugares secos? E aí, em contrapartida, o Senhor, aí, a partir do versículo 7, o Senhor já fala, em comparação, aquele que confia no Senhor, e aí mais uma vez o Senhor discorre no versículo 8, é como uma árvore plantada junto às águas, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. Então, o Senhor faz um comparativo entre aquele que não confia, aquele que confia em si, porque era isso que o povo estava fazendo, né? A gente vê lá em alguns versículos do capítulo 16, eles estavam ouvindo a sua própria voz. Então, aquele que segue o desejo do seu coração, a sua própria voz, aquele que é guiado pelas suas próprias motivações,
são aqueles que vão viver em lugares secos, desertos, mas aqueles que confiam no Senhor são aqueles que vivem uma vida num cenário próspero e mesmo que venham lutas, eles superam, porque o Senhor é aquele que sustenta. Então, é muito importante a gente fazer esse comparativo para que os alunos entendam que agir de acordo com os ídolos que a gente põe em destaque, e esses ídolos muitas vezes não são nem coisas externas, são os desejos do nosso coração, em 99% das vezes, agir de acordo com esses deuses e dedicar a eles altares, é com certeza algo que vai nos fazer infelizes, infrutíferos, nos levar à morte. Então, aqui a lição também traz a brincadeira aí do filho pródigo, né? Será que é um spoiler do filho pródigo? Aproveita esse tópico e pergunta para eles, pergunta para os alunos em sala, como vocês acham que esses versículos podem ser um spoiler da parábola do filho pródigo? O que tem a ver esses versículos com a história do filho pródigo? Para nós, professores, talvez seja óbvia a resposta. E para eles também pode ser. Talvez só lendo eles entendam o que isso tem a ver com o filho pródigo. Mas pergunte para os alunos. Faça-os verbalizarem o que eles entendem. Quando eles falam o que entendem, compartilham o que entendem, isso ajuda-os a guardar melhor e o compartilhar das ideias torna a aula ainda mais rica. Então, mesmo que às vezes a resposta pareça óbvia, faça a pergunta, para que eles falem, para que eles verbalizem, para que eles elaborem a interpretação. Isso vai ajudá-los a entender e a guardar melhor o que eles estão lendo e refletindo durante a aula. Então, nesse tópico 3, fale desse comparativo e peça para que eles tragam essa similaridade com a parábola do filho pródigo, ok? E aí a gente parte para o último, que é um convite à confissão. Isso também está baseado no texto de Jeremias 17, mas não está no texto da revista. Então, acho importante, mais uma vez, voltar para a leitura da Bíblia. Então, no capítulo 17, versículo 14, Jeremias faz aí um pedido, né? Após uma confissão. Então, ele fala, cura-me, Senhor, e serei curado. Então, aqui é o momento da gente, mais uma vez, levar a sala à reflexão, né? A uns minutos, assim, de introspecção durante a aula, que é um convite à confissão. E como isso pode ser possível? A gente só pode confessar aquilo que a gente reconhece. Então, usem o texto de Jeremias, percebam aí que nos versículos do capítulo 17, no 12, no 13, Jeremias reconhece a glória do Senhor e, ao mesmo tempo, reconhece o pecado do povo. E aí, no 14, ele clama a Deus por cura e salvação. Então, nós precisamos apresentar isso para os nossos alunos. Nós estamos aqui fazendo um autoexame. Quais são os altares do nosso coração? Quais são esses desejos corrompidos? Quais são essas motivações pecaminosas que nos fazem recorrer a outros deuses, a ídolos? Quando a gente faz esse autoexame e reconhece, aí sim a gente pode confessar, porque a confissão requer reconhecer, requer reconhecimento. Então, nós precisamos reconhecer, ou seja, ter uma visão real de quem nós somos e também ter a percepção da nossa necessidade. Eu sei que sou pobre, cego, né? Sei que sou pecadora e a partir dessa visão real de quem eu sou, eu consigo ter a percepção da minha necessidade. Sabendo que eu sou pecadora, tenho desejos corrompidos, tenho motivações pecaminosas, poxa, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E aí a gente não reconhece, não consegue pelas nossas próprias forças. Percebam que aqui Jeremias fala, Senhor, cura-me, então serei curado. Ou seja, se a gente ler o versículo de trás, né, para frente, a gente vai entender, eu só posso ser curado se o Senhor me curar. E é essa ideia que a gente tem que passar para os jovens. Com o nosso próprio esforço, nós não conseguimos, porque faz parte da nossa natureza, esse pecado de idolatria, como nós vimos na lição passada. Começou no Éden, então está na nossa natureza.
Nós vamos conseguir ser curados, restaurados, transformados, se o Senhor nos transformar. E esse processo de transformação começa com o reconhecimento, o arrependimento e o arrependimento em confissão, quando nós confessamos ao Senhor. Então, incentive os seus alunos a esse exercício de reconhecer, se arrepender e confessar. Às vezes a gente acha que só reconhecer é suficiente. Não. A Bíblia diz que nós temos que confessar, nós temos que verbalizar em oração os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Isso é um exercício que a palavra nos propõe. Então, a gente precisa incentivar os nossos jovens. Não basta ficar numa ideia de culpa, de constrangimento, de remorso aqui na mente. O reconhecer as nossas necessidades tem que vir junto com uma confissão. E essa confissão acontece contando para Deus em oração. E aí, na lição, eu sugeri um hino, do coral UNASP. Sugiro, inclusive, que, de repente, na semana, entre a lição 1 e a lição 2, vocês procurem aí no Spotify, no YouTube, esse louvor e compartilhe com eles durante a semana, Eu sei que aí cada congregação, cada grupo de jovens tem o seu grupo no WhatsApp. Então, compartilhem com eles esse hino antes mesmo da aula. Quem sabe esse hino é um louvor lindo, a letra, a melodia, enfim, o arranjo é maravilhoso. Então, pode ser já uma oportunidade para eles começarem a refletir antes mesmo de chegar para a aula 2. Então, talvez seja aí um material complementar importante para eles, para quando chegarem em sala, eles já vêm com o coração, com a mente aquecido pelo assunto. Então, essa é uma dica para que vocês aí já preparem os alunos antes de chegarem no domingo de manhã. Compartilhem com eles e, para concluir, a gente deixou aí várias provocações, Tem várias perguntas na conclusão da revista. Acho super legal ler essas perguntas com eles de forma calma, realmente num tom de reflexão, para que eles levem consigo esses questionamentos. A ideia é que eles encerrem a aula não com respostas prontas. A gente já discorreu sobre toda a lição, eles já entenderam. Mas, ao encerrar a aula, vamos deixar os nossos alunos com a famosa expressão, a pulguinha atrás da orelha. Então, que eles possam sair da aula refletindo, com muitas interrogações em mente, porque no meio dessas interrogações, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai atuar para que eles façam esse autoexame, para que eles façam essa autocrítica e comecem a olhar mais para si e entender o que realmente eles querem, porque o que a gente realmente quer é o altar em que o ídolo se instala. Então, aproveitem essas perguntas para deixar os seus jovens aí refletindo sobre a lição 2. Tudo bem? Espero ter ajudado. Mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical, fale com seu superintendente e confira também lá outros materiais complementares no decorrer do trimestre. Até a próxima! Fiquem com Deus!